Então vamos nos prepararmos. Vamos entrar em sintonia com os espíritos amigos aqui presentes. Senhor Jesus, amigos espirituais que tanto nos auxiliam nessa casa. Muito obrigada por todas as intuições, por todas as ajudas que temos. E que possamos a cada dia nos melhorarmos mais, ficarmos mais atentos às nossas atitudes, nossas ações, que possamos sempre fortalecer no bem, no amor, na verdade e na sinceridade. Ilumine o Alexandre hoje na sua palestra e a Kátia na sua leitura, que possa ser esclarecedora e que possamos todos sairmos daqui com um pouquinho mais de conhecimento e levar para os nossos lares a paz e a harmonia. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de todos os espíritos amigos, tendo em frente a esse trabalho nossa irmã Lúcia, vamos dar início à primeira parte dos trabalhos de hoje. Que assim seja. A leitura de hoje é do Livro dos Espíritos, questão 629, é o livro 3, capítulo 1, onde Kardec questiona e a espiritualidade responde sobre o tema de hoje, o bem e o mal. Questão 629. Que definição se pode dar da moral? A espiritualidade responde: a moral é a regra para se conduzir bem, quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela se funda sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos, porque, então, ele observa a lei de Deus. Questão 630. Como se pode distinguir o bem e o mal? O bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, e o mal tudo aquilo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. Boa tarde. Boa tarde aos internautas, né? A gente está sendo transmitido pelo canal 500, www.canal500.com, e sejam bem-vindos aos internautas, né? E a todos vocês. Uma das perguntas que a gente já fez ou tem o costume de fazer, né? O mal. A gente sabe que o bem provém de Deus, né? Que tudo que há de maravilhoso, isso provém de Deus. Mas e o mal? A gente sempre se questiona, mas o mal foi criado por Deus também? Para algumas, digamos, denominações religiosas, algumas seitas, né? Tem que ter o bem e o mal. Tem que ter para haver o equilíbrio, como eu já escutei. Mas se tiver só o bem, mas não tiver o mal, como vai haver o equilíbrio? Mas eu quero convidar vocês a uma reflexão que a gente tem que fazer. Tanto no Livro dos Espíritos, quanto a Gênese também, de Allan Kardec, fala sobre a questão de Deus. Né? O Deus, ele é a bondade suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, o que a gente possa imaginar de bondade infinita, de amor, é Deus. E a gente sabendo que Deus é essa bondade infinita, como ele poderia ser o criador do mal? Porque algumas denominações religiosas dão como o mal sendo criado por um anjo, que um certo dia se rebelou e quis ser igual a Deus. E nisso, ele acabou caindo, né? E virou o anjo do mal. Aí teve vários nomes que deram para isso, né? Lúcifer, Satanás, Satã, Belzebu, enfim. Aí se foi criando uma leva de demônios, né? Espíritos maus, para justificar esse mal, porque teria que vir de algum lugar, afinal de contas, como é que surgiu
Qual é a origem do mal? E algumas religiões, algumas denominações religiosas, se criou essa cultura do mal, que foi um anjo decaído. Aí vai a pergunta, poxa, se foi esse anjo de nome Lúcifer, né? Então quer dizer que Deus criou esse anjo perfeito para estar ali, né, junto com Deus. Ele tem que ser melhor do que nós, né? Ele não pode ser igual a nós. Nós é que estamos aqui, ó, ralando para poder, né, alcançar, digamos assim, a bem-aventurança. Se esse anjo foi criado para estar ali servindo a Deus, ali junto com outros tantos anjos, e Deus, que é a sabedoria divina, está presente e sabe tudo, como que ele não saberia que esse anjo um dia ia se rebelar contra ele? Quer dizer, ele criou algo sabendo já o seu destino? Ou aí vai a dúvida. Então, ele deixa de ser Deus, porque então ele é falível? Se ele criou, não sabia que esse anjo iria se rebelar, então, tem um ponto de interrogação, né? Ou seja, fica um pouco assim. E aí, a teoria do anjo caído já vai caindo por terra. Afinal de contas, Deus é a perfeição. Não tem como ele ter criado algo e esse algo ter caído, né? E esse anjo, ao cair, ele trouxe mais outros, né? Convidou, né? Tem um bem que faz, né, com que as coisas sejam harmoniosas, né? Que sejam pacíficas, e aquele outro polo que é o polo da guerra, da desarmonia, da fofoca, do vício, etc, etc, etc. Para alguns tem que ter isso, senão não tem como haver um entendimento. Como é que eu vou entender essa coisa do mal? Só que a gente tem que ver que quando Deus criou o espírito, ele criou simples e ignorante. Nós fomos criados simples e ignorantes. E sem direcionamento, nem para o bem nem para o mal. E a gente, na nossa caminhada, a gente começou a aprender. Como? Se nós fomos há mais de 5, 10 mil anos atrás, ou seja, nós éramos o quê? Se nós fôssemos olhar hoje, eu passar aqui nessa tela, nós iríamos nos olhar e dizer assim, puxa, viu como eu era selvagem. Selvagem no sentido de brusco, né, de aquela coisa pesada. Como é que a gente era? Olha, o que a gente acreditava? Porque a gente estava aprendendo ainda na caminhada evolutiva a diferenciar e a experimentar certos caminhos. Como a gente é ignorante, a gente não conhece muito, a gente vai experimentando. E a gente vai trilhando por esse caminho. Porque Deus não criou a gente com uma sabedoria já pronta, como alguns dizem. A gente está trilhando o caminho da evolução. E nisso a gente vai vivenciando, experimentando certas atitudes. E só que certas atitudes, para um ser que é ainda ignorante, tá? Ele não tem tanto peso. Mas, no caminhar da nossa evolução, conforme o nosso conhecimento e conforme a gente vai adquirindo a sabedoria, a inteligência, a gente vai sabendo discernir o que é bom, o que é ruim, o que é bem e o que é mal. Se eu for olhar para 300 anos atrás, em algumas tribos indígenas que faziam uso da carne humana para seus rituais, ou porque a sua cultura ali dizia que, comendo a carne de um guerreiro, eu vou ser tão guerreiro quanto ele, eu vou tomar essa coragem, é uma coisa. Aquele ser ainda em evolução, ignorante, não tem um conhecimento, o discernimento ainda, porque ele está num estágio evolutivo que as sensações terrenas, as sensações corporais é muito forte ainda. Mas conforme ele vai avançando a sua inteligência, o instinto vai ficando para trás. Porque aí a gente vai saber
que comer carne humana, seja de um guerreiro, não vai nos trazer coragem. Não vai nos levar a nada, a não ser, de repente, eu nem sei se passa mal ou não a gente comendo carne humana, mas, enfim, não vai levar a nada. É algo que hoje a gente olha, quando a gente vê nos noticiários, alguém que, em pleno século XXI, que comete um crime e que se faz uso, a gente não repudia, é a razão, é o discernimento de que aquilo não é o certo, não tem cabimento. Mas naquela época, 300, 400, 500 anos atrás, era uma outra conjuntura. Nós estávamos ainda trilhando o caminho ainda evolutivo. O peso da cobrança não é tanto. Nós vamos ter esse peso a cada vez que a gente for evoluir e caminhar. Então, aí, sendo Deus o Criador de tudo e a bondade infinita, não pode ter sido o criador do mal. O mal, ele está conosco, que é esse caminho que nós estamos trilhando e que a gente vai experimentando. Não é aquele ditado, tem males que vêm para o bem? A gente precisa aprender, a gente precisa trilhar. Quando eu digo a gente, o mundo aqui, Terra, o planeta Terra. A gente precisou fazer muita guerra, a gente precisou sofrer muito. Por quê? Porque aqui é um planeta de provas e expiação. E o que nos vai conduzir para a evolução? O que vai nos conduzir para o progresso? A dor, o erro. Aí a gente começou a descobrir que se eu fizer determinadas coisas, eu vou ter isso de retorno ruim. E ruim para o meu semelhante também. Então eu vou fazer o contrário daquilo ali. E para isso a espiritualidade começou a enviar os profetas, os sábios, já desde antes de Jesus vir aqui, para preparar esse terreno, para mostrar para a gente. Só que a gente ainda, muitas vezes, a gente se negou a escutar esses profetas, a gente se negou a escutar esses sábios. Mas como nada é mágico, como nada simplesmente é assim, surgiu, apareceu, já está pronto, a gente foi construindo. É como um quebra-cabeça da nossa evolução humana. A gente precisou passar por certas coisas que hoje, como eu falei anteriormente, se a gente fosse olhar, a gente abominaria. Mas éramos nós ali. Não eram eles, eram nós. A gente está vindo aqui retornando algumas e algumas vezes. Éramos nós fazendo aquilo. O que nós fizemos na Idade Média, matando as cruzadas, em nome de Deus, queimando as ditas bruxas, éramos nós. Nós ainda encharcados pela ignorância. Porque muitas vezes a pessoa acha que fazendo isso vai estar cometendo bem. Por isso que a questão do mal, ela também é cultural também. A cultura do indígena, ao matar um guerreiro e fazer uso da sua carne, era uma questão cultural, de crença. O sacrifício humano era uma questão de crença, de cultura, que foi aos poucos sendo deixado de lado, deixado para trás. Por quê? Porque fosse desencarnando e reencarnando novamente, adquirindo mais conhecimento, e nisso começou a se deixar para trás aquilo, porque não tinha mais motivo de ser. Eu não vou fazer uso da tabuada ou da matemática de primeira a quarta série quando já estou no ensino médio. Eu não vou voltar lá naquelas 3 laranjas com mais 2 laranjas, dá 5. Eu não vou mais usar isso. Mas na época que eu usava, isso aqui era meu mundo. Eu vou usar outras equações da matemática. Eu vou para frente, eu vou progredir, eu vou evoluir. E conversando uma vez com um colega, e ele dizia, não, mas tem que ter, Alexandre, alguma coisa, tem que ter um princípio do mal. Mas aí eu dizia para ele, bom, tudo bem, vamos fazer de conta que existe esse dito de princípio do mal, o chamado demônio.
Olha, então existem dois deuses? O Deus do bem e o Deus do mal? Não pode. Existe apenas um Deus. E a doutrina espírita deixa isso bem claro. Existe apenas um Deus. Não existe mais ninguém. Existe depois Jesus Cristo, que é o governador da terra, mas assim tem toda uma gama de espíritos também no patamar de Jesus, que estão ajudando nesse universo infinito os planetas a evoluírem. Mas existe apenas um Deus. Não existe um outro. E o mal faz parte, sim, do nosso aprendizado. Nós, muitas vezes, vemos e vimos coisas que nos fazem mal. E a gente persiste. Uma criança, se pegar uma arma, se ela pegar uma arma, uma criança de 8 anos, ela mirar e apertar e matar, é diferente de um jovem de 18 a 20 anos pegar essa arma, mirar e matar. Ou vocês acham que é a mesma coisa? Mas não é a mesma coisa por quê? Pela questão do conhecimento. A criança pode estar brincando. Não tem noção que aquilo ali tem ali dentro um projeto que possa levar a uma desencarnação. Às vezes na bobeira, da infância, na brincadeira, mesmo sabendo que mata, mas não tem ainda noção real ainda da morte. Diferente de um jovem de 18 a 20 anos, em plena consciência de que aquilo ali é uma arma e que aquilo ali pode muito bem matar. Olha a diferença. Olha a diferença de nós antes e nós agora. Nós antes, que eu digo, né? 300, 400, 500, 2000 anos atrás. Então, a gente tem sim uma ajuda da espiritualidade na distinção do mal. Existem 2 tipos de mal que eu vou colocar aqui. Claro que teria muito mais coisa, muito mais links para a gente abrir aqui e estar conversando, mas o tempo, né? O tempo é curto, não dá para a gente se aprofundar. Mas vamos botar 2 tipos de mal. O mal que é o mal, os flagelos naturais, que acontece, o terremoto, maremoto, tsunami, enfim, né? Antes, sempre a Terra, ela entrou num estágio de evolução também, e ela vai se modificando, ela vai se mexendo, ela vai se trabalhando também. E claro que antes não acontecia tanto, porque não tinha tantas pessoas aqui, né? Hoje já tem mais. Antes não tinha prédios, hoje já tem prédios. Então, obviamente, com o mal, né, esse flagelo natural, ele vai acontecer e está levando algumas pessoas para o desencarne. Mas, hoje, nós temos a inteligência dessa evolução, da nossa caminhada, a nosso favor. Hoje nós conseguimos já, muitas vezes, antever esses flagelos naturais. Olha como o Papai do Céu é bondoso. Através da nossa inteligência, da nossa caminhada, a gente já consegue evitar de muitas pessoas morrerem por causa de um tsunami. Né? Olha os japoneses, por exemplo. Olha a sua experiência em relação a isso. Mas mesmo assim aconteceu aquela vez, né? Mas poderia acontecer com muito mais pessoas, mas eles têm todo um estudo, não só eles como outros povos, porque a inteligência que o Papai do Céu nos deu faz com que a gente possa até evitar certos flagelos. E isso é uma bênção. E conforme a gente vai evoluindo, a gente vai se evitando cada vez mais. Já não vamos perecer tanto por certas coisas que a nós morríamos muito fácil há 200, 300 anos atrás. 300 anos atrás, quando vinha o tsunami, vinha assim, do nada. Hoje a gente consegue, via satélite, via medidor de terremoto, de tremor e tal, a gente já consegue antever. Mas naquela época, balançava a terra, tal, acabou, beleza, passou, quando vê, tchum, lá vem uma onda de 3, 4 metros, levando tudo. Hoje a gente já consegue antever esse tipo de coisa. Que bom! A gente já está conseguindo já. Mas tem outro mal. Aquele mal que a gente carrega, que são os nossos vícios. Esses fazem parte das nossas imperfeições. E muitas vezes faz parte, para alguns, da nossa caminhada. Mas a gente consegue já antever também o que é bom e o que é ruim.
Mas os vícios, eles são difíceis. Porque muitas vezes o vício que a gente carrega dentro de nós, ele provém do nosso egoísmo, ele provém do nosso orgulho, da nossa cupidez. Papai do céu, ele nos deu um limite para nós. Isso qualquer ser humano, seja em qualquer grau de evolução, sabe. Se eu estou com fome, eu pego uma comida, eu como, estou satisfeito, isso é o sinal que a minha necessidade já está suprida. Só que hoje a gente tem muito, é que come mais com os olhos do que com a boca, né? Eu estou satisfeito, mas... que delícia. Acho que eu comi mais um pouquinho. Aí você fica... acho que comi demais. Né? Isso a gente faz. A gente come mais... Quer dizer, a natureza, o Papai do Céu, já nos deu a necessidade por satisfeito. A gente comeu já. O beber é a mesma coisa. Beber é água, tá? O comer, beber, acasalar, né? Mas a gente, o que é que faz? A gente ultrapassa esse limite. E aí a gente não sabe depois por que acontece tanta coisa ruim com a gente. Por que eu sofro tanto do estômago? Mas também, em vez de estar satisfeito, come mais ainda. Ou aquele que vai beber, bebida alcoólica, por exemplo. Tem aquele que bebe um copo. Deu. Aquele que já bebe 2, aquele que bebe 5, aquele que bebe 10, aquele que não consegue parar. Até cair. É capaz de ainda acordar, ainda levantar e ainda beber mais. Né? Olha só, ele está ultrapassando um limite que a natureza deu. A natureza é Papai do Céu. O limite que nosso corpo suporta. Claro que bebida alcoólica nunca vai fazer bem. É uma criação do ser humano que o ser humano abusou dessa criação e está aí. Né? As festas regadas a muita bebida. A mesma coisa o sexo. Tem muitas pessoas que falam, não, mas o sexo é um pecado. O sexo é isso, o sexo é... O problema não é o sexo. O problema é o que nós fizemos dele. A banalização do sexo. A pornografia. Esse é o problema. Mesmo solteiro ou casado, tem gente que fica solteira porque acha, né? Pô, eu vou ficar solteiro porque aí eu posso, né? Alavanter. Só que esse alavanter, essa desenfreada, vai trazer sim malefícios a ele. Vai trazer mal para ele. Vai fazer mal. Porque eu acabo me relacionando com pessoas tão perturbadas quanto eu. Tão doentes quanto eu. Acabo depois atraindo para mim doenças. Porque muitas das doenças provém do nosso exagero. Em tudo, não só do sexo. Da comida, do beber, enfim. E aí a gente depois fica reclamando. Puxa, Papai do Céu, pô, Deus é injusto comigo. Estou aqui cheio de doença, claro. Você ultrapassou as necessidades básicas. Você foi além. E aí eu me relaciono com 10, 15, 20, 30, e aí? O que eu vou me trazer isso para mim? Uma série de coisas. Não só de doença, mas como doença psicofísica, doenças do espírito. Eu vou ficar doente. Então a gente tem que ver que não foi Deus que criou. Somos nós que ultrapassamos os nossos limites. Porque eu posso ter um relacionamento sadio. Não preciso ter quantidade. Da mesma forma com a comida, da mesma forma com o relacionamento com as pessoas. Olha só como hoje a gente já consegue distinguir o que é mal e o que é bem. A gente sabe. No fundo, na nossa consciência, a gente sabe o que nos faz bem e o que nos faz mal. E o que é mal? Os vícios, por exemplo. Aquele que vai fazer o consumo da droga, tá? Ele sempre chama 1, 2, porque, né, ninguém quer ir pro buraco sozinho. Sempre chama alguém para ir junto.
É muito difícil de alguém que faz o uso sozinho. Ele sempre está rodeado, ele sempre agrega as pessoas para irem junto com ele. Na hora ele diz assim, não, me faz muito bem, a droga me faz bem. Uma reportagem que eu vi, é um viciado em crack dizendo, a droga que fazia bem, mas no fundo, depois, ele falando com o repórter, ele deixava passar nesse depoimento dele, que ele estava solitário, perdido, sozinho no mundo. Que a droga tinha feito a ele aquilo que eles estavam vendo, um zumbi. Ele não tinha mais vida, ele perdeu a família, perdeu tudo. Só que na hora ele fala, não, é bom porque ele quer, né, tem a questão do orgulho, da imagem, né, não, é bom, eu consigo sair, eu posso parar a qualquer momento. Mas ele está dizendo, gente, me salve, por favor, me tirem dessa porque eu não consigo sair. Ele sabe que faz mal. Ele sabe que isso não é certo. Ele está fazendo o quê? Agredindo o corpo físico dele. Quando a gente agride o nosso corpo físico, isso vai contra a natureza, contra as leis de Deus. Porque esse corpo físico aqui, ele é emprestado, não é nosso. E a gente tem que fazer um bom uso dele. Por quê? Uma vez que a gente está aqui, a gente entende que nós estamos evoluindo, que nós estamos nessa caminhada, a gente tem que ter um cuidado com isso aqui. Eu tenho que ter uma vida regrada, sim. Eu tenho que ter limites, sim. Eu preciso cuidar, porque afinal de contas eu não estou aqui à toa. Eu tenho muita coisa que aprender, eu tenho muita coisa que fazer. Eu tenho muito bem para colocar em prática. Mas aí tem como eu falei para vocês, tem um vício da preguiça, que a gente olha assim, eu vou deixar para fazer aquela caridade amanhã. Aí chega amanhã, eu vou deixar para fazer depois da manhã. Aí chega depois da manhã, hoje eu estou tão cansado com uma dor aqui nas costas, aqui, eu vou deixar para fazer depois. E aí, esse depois nunca acontece. Aí chega na hora do desencarne, aí vai ser cobrado de você, não o mal que você fez, e sim o bem que você deixou de fazer. Olha só, gente. E a gente sabe. Diferente de nós há 2000 anos atrás, ou há 500 anos atrás, nós já estamos hoje numa era que a gente sabe discernir o que é o bem e o que é o mal. É só a gente olhar para dentro de nós mesmos e da nossa consciência. E aí a gente fica protelando. E a gente fica deixando. A gente vai deixando. E esse deixar acontece que nem no livro do Nosso Lar, na qual o André Luiz é xingado, é chamado de suicida. Aí ele diz, mas eu não me suicidei, mas ele abusou desse limite que eu falei para vocês agora. A boemia, a bebida, o excesso da comida, o excesso de tudo. Aí a gente muitas vezes atrai as doenças e até a própria morte e não sabe o porquê. Morreu tão jovem. Claro, ele podia ter de repente um fluido até os 50, mas ele abusou tanto do corpo que ele acaba cometendo o suicídio inconsciente. Mas não morre, Alexandre, só quando Deus quer? Sim, nós temos o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio do suicida também. Ele pega uma arma e dá um tiro na cabeça dele. Ou vocês acham que isso é bem ou mal? Nós estamos aqui com todas as ferramentas que a espiritualidade, que o Papai do Céu, que Jesus Cristo nos deixou. Então não podemos fazer que nem nós fazíamos há 500 anos atrás. Reclamar da falta de conhecimento, da ignorância. Mas ali era diferente. Era um outro contexto, um outro conhecimento. Mas hoje, nós aqui, espíritas, católicos, protestantes, evangélicos, hoje nós não temos mais como usar a desculpa da ignorância. Não podemos mais, não devemos mais, porque a gente sabe. Eu posso não saber tudo, mas hoje eu consigo muito bem discernir entre o bem e o mal.
Vocês acham que a fofoca é mal? Se eu fosse para perguntar aqui, quem é fofoqueiro? Levanta a mão. Todo mundo fica assim. Ninguém... Ou quem é do bem, levanta a mão, todo mundo. Quem é do mal? Ninguém é do mal. Mas a gente tem esses vícios e a gente vai ter que combater. E a fofoca, por exemplo, o melindre da fofoca, ela provém disso. A gente sabe que está fofocando. Sabe como é que eu sei que eu estou fofocando? Vocês querem saber? Esse papo que, eu não sabia, eu não estava fofocando, é muito simples. A fofoca, ela é assim. Ele me conta um negócio aqui para mim, os três aqui me contam uma coisa, e eu vou falar para ela, aqui, para as duas aqui. Por que eu estou falando escondido para as duas? Porque eu sei que é fofoca. Porque se não fosse fofoca, eu falaria assim, ó. Mas eu vou escondido. Não fala nada que foi eu que falei, tá? Olha só o que eles pedem. Não fala nada que foi eu que falei, porque sabe como é que é, né? Os três ali são capazes de depois ficarem... Olha só, eu sei que é fofoca. Eu sei que isso é mal. E por que eu faço? É o dito cujo do vício. A língua solta. Se eu sei que isso é fofoca, que isso não é legal, por que eu faço? Eu tenho que me combater. Aí é onde entra a nossa ajuda que vem da espiritualidade. Tanto o Evangelho, a Bíblia, para muitos o Evangelho está ali com vários exemplos em relação a isso. A espiritualidade, aqui com vários livros, através de vários médiuns, psicografando, como vocês já viram aqui também na psicografia pública, não sair, não andar na contramão, da caridade. Gente, a gente está sendo ajudado diariamente, fora o nosso anjo da guarda, Para alguns está assim cansado, assim. Eu estou avisando, e a pessoa não muda. Aí a pessoa vai chegar no mundo espiritual e vai dizer o quê? Eu não sabia. Sabia. Claro que sabia. Aí vai aparecer aqui, um filme na sua frente. E que filme é esse? O filme desse discernimento. Olha aqui, como você não sabia que isso era mal? Como que você não sabia que isso não era uma atitude correta? Aí tem também o vício também, a questão do egoísmo. É meu. Só que esse meu não fica só nisso. Esse meu eu puxo o tapete, eu quero o carro que ela está ocupando, eu quero o carro que ele está usando, eu quero isso, eu quero aquilo. Quando eu vejo, eu faço uma rede de intrigas, uma rede de fofocas, uma rede de mentiras. Se uma pessoa chegar para mim e falar o seguinte: olha, eu não sabia que isso era mal, que puxar o tapete, fofocar, trair era mal, eu vou dizer: olha, sinto muito, mas eu sou obrigado a dizer que eu não acredito em você. Como que você não sabe? A gente cresce, muitas vezes os pais educando a gente dessa forma, mostrando, claro, alguns com mais exagero, alguns com menos, alguns com, nem tanto, mas a gente sim, a gente vê na TV, apesar de muitas coisas que tem na TV também não é muito bom, mas a gente vê exemplos, mas a gente muitas vezes é teimoso. Quando uma criança é pequenininha, ali com seus 4, 5 aninhos, e ele faz alguma coisa, muitas vezes, a gente acha engraçado. Alguma coisa, um palavrão, ou fala, ou bate na cara, aí a gente acha engraçado. Aí ele vai com 6, 7 anos, a gente ainda continua achando engraçado, mas chama um pouco mais atenção. Com 10, 12 anos, aí a gente já não consegue mais segurar. Porque a gente devia, naquele primeiro momento, mostrar para ele, ou para ela, que o caminho não é esse. O caminho não é legal, o que você está fazendo. Batendo no pai e na mãe, xingando, falando palavrão, não é um caminho bom. Nós temos esse dever. Isso é caridade para com o meu próximo, o meu filho, minha filha, meu sobrinho, minha sobrinha. Isso é caridade. É mostrar. Se eu falo para a Nice que isso não é legal, ela já é uma adulta já, e ela me xingar mesmo assim, bom, pelo menos eu fiz a minha parte. Eu mostrei para ela que isso não é um caminho. Tudo bem, eu não vou me meter, ela é adulta, ela escolhe o seu caminho,
Mas a criança que Deus nos dá por empréstimo, porque os nossos filhos não são nossos, ninguém é de ninguém, Ele nos dá por empréstimo, muitas vezes para fechar histórias de várias reencarnações. Ele pede o que de nós? Um mínimo, educação. Ele pede que a gente instrua para o caminho do bem. Que a gente mostre os vários caminhos que existem. Mostre que aqueles caminhos ali, por eles ali, nós vamos colher espinhos, choro, doenças. E por esses outros caminhos, apesar de ser um caminho do bem, de a gente estar ali correto nas nossas atitudes, o que vier de doença, o que vier de dificuldade, são provas que vai nos fazer crescer, que nos vai nos fazer atingir um patamar de conhecimento, que quando nós chegarmos no mundo espiritual, a gente vai para mundos, vai para cidades, como o nosso lar, Nova Esperança, enfim. Porque querer ir para um mundo melhor, ou para uma cidade boa no mundo espiritual, se eu me perguntar quem quer, todo mundo vai levantar a mão. Eu quero. Mas o que nós estamos fazendo por merecer isso? Será que a gente está realmente fazendo o bem? Será que a gente está praticando esse bem? Ou a gente está teimando ainda no caminho que nos leva ao mal? Se eu sei disso, por que eu continuo cometendo isso? Por que eu sou tão teimoso, tão teimosa? Eu tenho um conhecimento. Não importa se você estudou até na terceira, quarta série, quinta série, ou até no ginásio, ou até no segundo grau, ou se você fez a universidade, ou se você fez doutorado. Não importa. E tem muita gente aí com ensino de primário, antigo primário, séries iniciais, que fez até a quarta, quinta série, que faz muito mais do que um doutor com seu diploma. É questão aqui, ó, de sentir que o caminho do bem é o caminho, tá, que nos leva à felicidade. E como a felicidade não é deste mundo, a nossa felicidade é alcançar outros mundos mais ditosos, mais felizes, a Terra, por enquanto, ela ainda é um planeta de prova e expiação. Claro que ela vai se transformar em um planeta ainda de felicidade, um planeta, né, que nós vamos mais tarde dizer assim, puxa, né, como a Terra hoje se encontra. Agora eu estou querendo voltar para a Terra. Agora eu quero voltar, né? Porque é um planeta ditoso, um planeta bom, um planeta feliz. Mas para isso a gente vai precisar ir, que nem diamante, ser talhado, ser trabalhado. E pisar em cima das nossas imperfeições. Teimarmos em seguir o caminho do bem. Porque sempre o bem tem que ceder para o mal, né? E não o mal ceder para o bem. Porque às vezes acontece o seguinte, mas eu estou nesse caminho das drogas porque a Nícia aqui e a Kátia me convenceram. Eu era do bem, mas agora eu estou aqui nesse caminho porque... Por que não pode ser o contrário? Vocês já pensaram nisso? Porque a gente sempre tem o senso comum que é o mal que parece que vence. Tanto é que muita gente vai dizer assim, o planeta Terra está virado uma coisa, um inferno. Só crimes e matança disso, matança daquilo. É porque a gente tem ainda uma visão ainda pessimista ainda da Terra ainda. A gente tem uma visão ainda muito mórbida da Terra ainda. Está acontecendo muita coisa boa assim também aqui. Está acontecendo muita coisa boa. Só que eles não passam na TV porque não dá ibope, né? Todo mundo quer ver morte. Decapitação, morte, estupro. Né? Mas quando acontece alguma coisa boa, é uma coisa assim que a gente até estranha. Que nem aquele casal que devolveu não sei quantos R$1.000. Eles eram moradores de rua. Não lembro se era 20 mil reais, ou quanto é que era. Enfim, é uma soma alta que tiraria eles da miséria, assim, digamos, por um tempo, né? Eles devolveram. Aí ficou todo mundo assim, meu Deus, como é que pode isso? Parece que ele pode dizer assim, como é que vocês devolveram esse dinheiro? Por que vocês não ficaram com esse dinheiro? Assim, eu ficava, né? Aquela coisa assim, parecia que ele dizia isso, uma coisa assim que deveria ser normal entre nós.
Deveria ser normal, e não é. Para muitos é uma coisa assim que, meu Deus, eu ficava na frente dos filhos, assim, ó. Eu ficava com esse dinheiro, eu não devolvia. Aí a criança cresce escutando o pai e a mãe falando aquilo. Pô, então quer dizer que eu posso, né? Porque eu quero, então eu vou ficar para mim. Essa semana aconteceu que eu fui tirar uns xerox ali e tal, para estudar palestra e ler alguma coisa. E eu botei um crédito no meu celular e a menina me cobrou errado, mas eu estava assim, meio com pressa e tal, eu não me toquei. Apesar de que eu achei meio estranho o valor, mas eu fiquei meio assim. Tá, aí depois eu pensei, puxa, quanto é que ela me cobrou essas cópias, né? Mas eu acabei esquecendo. Aí no que eu voltei, eu passei ali pela frente, a menina me chamou. Ela disse, olha, eu te cobrei errado. Eu te cobrei R$7 a mais. Eu disse, é mesmo? Ela disse, aí a gente conversando, eu dei parabéns para ela. Disse, puxa, que legal, que bom, parabéns, isso é bom, a gente está precisando disso. A gente está precisando. E essa atitude do caminho do bem, a gente está precisando de muito. Por quê? Porque o mal parece que está vencendo aqui no planeta Terra, porque muitas vezes nós, fizemos o bem e ficamos calados. A gente tem que elogiar quem faz uma coisa honesta. A gente tem que elogiar. Eu elogiei ela, não sei se foi meu anjo da guarda, mas me deu aquela coisa assim de... Eu elogiei ela na frente das colegas dela. Ela disse, eu não consigo ficar com nada que não é meu. Que bom, eu também não. Se eu fico com dinheiro a mais que não é meu, não é meu. Né? Eu elogiei ela, saí elogiando ela, dando parabéns para ela. Isso que nós temos que fazer. Dar parabéns para nós também, quando a gente consegue dar um passo adiante. A gente tem que ter isso. E não ter vergonha de elogiar a pessoa. Até a criança. Poxa, que legal, que bom, você fez isso. Isso é bom, isso é legal. Isso é bacana de fazer. Porque a impressão que dá, o que prevalece hoje, é a briga, é o soco, é o pontapé, é o palavrão. Isso virou normal. É a pornografia. É o puxão de tapete. Isso parece que está prevalecendo, mas não. O planeta está mudando. Apesar da nossa visão ainda pessimista, de ver o mundo ainda muito atribulado, mas está mudando. E nós temos que mudar ele também. Nós fizemos parte desse mundo. E a gente tem que começar a partir de hoje. Bom dia, boa noite, muito obrigado, com licença, por favor. São palavras bonitas. Mas que muitas crianças estão crescendo sem conhecê-las, porque os pais estão negligenciando, porque estão se esquecendo, porque ficam só, muitas vezes, fixados num trabalho. E as nossas crianças estão crescendo muitas vezes sem conhecer essas palavras. A gente ensina. Ensina seu filho, sua filha, seu sobrinho. Ensina que o caminho do bem é o caminho verdadeiro. E esse caminho de facilidades, lá na frente, vai te trazer tristezas. Sejamos espertos, né? Se eu sei disso, por que eu não vou fazer com que as pessoas com que eu amem tentem trilhar o caminho? Eu não posso forçar. Olha o livre-arbítrio. Mas eu também não posso fazer assim. Eu vou ajudar ela um pouquinho e deu. Olha, ela se vira. Não, eu tenho que fazer um esforço para tentar ajudar. Se elas realmente não querem, aí eu entrego na mão de Deus e faço uma oração por ela, porque aí eu não posso me meter na vida das duas. Se elas não querem, não querem. A vida vai ensinar. A lei da causa e efeito vai vir para elas. Cedo ou tarde elas vão perceber que o mal, não vai trazer nenhum benefício para elas. E aí a gente vai ter que se sentar hoje, né? Olhar para nós mesmos, na oração, e pedir que a gente possa estar sendo ajudado pelo nosso anjo da guarda, por nossos familiares já desencarnados, por Papai do Céu, por nosso Mestre Jesus Cristo, que nos dê esse auxílio para a gente vencer. Porque eu sei que cada um de vocês sabe o que faz, o que não faz mal. Assim mesmo. Todo mundo sabe, não precisa estar dizendo. Cada um de nós aqui sabe o que nós fizemos de mal. O que nós precisamos nos consertar. Todos nós sabemos. Não precisa ficar dizendo. Mas a gente tem que pedir ali no quarto
fazer uma ligação com o Papai do Céu, que sabe tudo, vê tudo, uma ajuda para a gente superar esses entraves, para a gente superar essa tentação, esse vício, para a gente conseguir combater, a gente tem que começar a fazer uma reforma íntima rápido. Se a gente quer ter uma vida boa no mundo espiritual, que a gente comece hoje. Nunca é tarde, mas não deixe para amanhã, porque o amanhã pode se virar uma surpresa. E essa surpresa pode não ser nada agradável, né? Então, força, né, para todos nós, que a gente consiga combater isso que tem dentro da gente, que a gente consiga dar um passo adiante e dizer, puxa, eu não sinto mais vontade disso, puxa vida, eu não faço mais isso, hoje eu sou uma pessoa, eu sou um homem, eu sou uma mulher diferente. Muito obrigado, tenha uma boa semana para todos.